Eu vou voltar aqui. Pronto. É, deu para vocês entenderem bem o que eu falei? Agora a gente vai abrir para questões, para comentários, tá bom? A Andrea falou assim atividade um pouco mais lúdica, eu falei algo um pouco mais experimental, assim, mas eu acho que uma complementa bem a outra, tá? São possibilidades diferentes da gente trabalhar essa temática, tá? Aí eu queria agora abrir para vocês, certo? Quero, alguém tem alguma pergunta? Eu vou dar uma olhada aqui no chat. O Eu Cabra... gostaria, meu amigo, de participar. Oi, Carla, pode falar. Assim, dizer que tem sido muito interessante participar desses momentos, tem sido enriquecedores. A Andrea está de parabéns pela exposição, os slides belíssimos. Eu sou encantada com o uso do lúdico e atuo, né, como no estágio, como você, Micaías, Uhum. na, no ensino de ciências. E aí, vendo a apresentação de vocês, participando desse momento, nos enche de ideias, né? De como orientar nossos trabalhos, nossos alunos, para um trabalho mais dinâmico, onde a gente tenha uma maior um engajamento mesmo dos alunos lá da escola, dos nossos estagiários, e com certeza uma aprendizagem significativa. Então, queria parabenizar, dizer que tenho aprendido muito, tem sido enriquecedor esse momento, enriquecedores, né? Esses momentos aqui com vocês. Obrigado, Carla. Eu estava olhando aqui o chat, aí eu vi que a Daisy falou aqui da Federal Rural de Pernambuco, de um curso com o professor Miranda. Quero até mandar um abraço, pedir para ela mandar um abraço para o professor Miranda. O professor Miranda trabalhou comigo no Espaço Ciência, lá em Olinda, tá? Muito do que eu sei de astronomia aqui foi vendo ele falando, também os colegas lá. A gente tinha acesso ao planetário, tinha acesso ao observatório astronômico, que é uma vivência muito bacana, que, né, eu acho muito triste que a gente não consiga disponibilizar isso para todos os estudantes, tá? Mas é bem legal isso. A Carla falou, assim, essa questão do trabalho interdisciplinar, ensino de ciências e tal, a gente tem que procurar fazer isso. Boniek, eu já vou passar para você, para a sua pergunta, tá? É, a física, a gente aprende ela, o quadradinho isolado, mas ela está junto com as outras disciplinas no dia a dia. Então, não tem como a gente trabalhar com ela de uma forma isolada, porque todo fato da física vai ter algum desdobramento no lado ambiental, no lado social, no lado econômico. Então, biológico, tal. É bom a gente ter essa visão mais plural, assim, procurar compreender a interação com outras disciplinas também, porque assim a gente vai ter uma visão mais completa daquilo que a gente está falando, e assim a gente vai ter uma condição melhor de expor o conteúdo, tá? Sem falar que muitas vezes o aluno tem uma resistência gigantesca pela física. Então, quando a gente puxa um pouco para outra disciplina, ou então para uma outra abordagem, a gente pode atrair aquele aluno que tem resistência para que o aluno passe a entender melhor, a gostar daquilo que a gente está falando. Tá bom? André, se você quiser falar, vá ficando à vontade, senão eu vou falando, viu? Vai ficar à vontade, professor. O Boniek quer fazer uma pergunta? Fique à vontade aí, professor. Era uma pergunta e os comentários, né? A gente do curso de ciências, eu trabalho no curso de ciências, a gente forma professores para o sexto até o nono ano,
o que a professora Carla falou, a gente vivencia muito forte, né? A questão da ludicidade é importante e contribui muito para a discussão dos conteúdos de ciência nas escolas, né? Aí, a questão que eu queria fazer para a Andrea, como eu já conheço, eu já sei mais ou menos o que é que vai vir a resposta dela. Eu já sei que ela já trabalhava com essas perspectivas nas aulas dela. Mas ela teve algum tipo de resistência dos alunos, que o que eu percebo, quando a gente chega para trabalhar com essas perspectivas, com alunos que nunca trabalhou com a questão do lúdico, às vezes eles acham que a gente vai enrolar na sala de aula, que é mais uma brincadeira, essas coisas e tal, e às vezes eles não conseguem perceber que ali também é uma aula de ciências e que ali também é possível aprender ciências de uma forma mais lúdica, brincando, né? Então, a forma que os professores eles desenvolvem essas atividades é importante para que possa transparecer para os alunos que ali não é só um momento de brincadeira, que isso também é uma aula de ciências. Aí eu queria saber dela se ela teve algum tipo de resistência dos alunos ou se ela se deparou com esse problema quando ela vai levar essas atividades mais lúdicas. Boa noite, professor Waniek. Quando você inicia o ano letivo, né, eu sou professora de ciências também do 9º ano, você inicia tanto no ensino médio, sempre tem uma certa resistência, né, que eles não me conhecem como professora, estão me conhecendo, aí no início, quando a gente propõe para fazer, aí eles ficam, mas professora, não vai dar certo, professora, mas depois, isso é só, como eu digo, só a primeira vez, depois eles interagem, eles gostam, eles ficam pedindo. Professora, a senhora não vai fazer nenhuma. E quando eu não faço numa turma e não dá tempo de fazer em outra, os outros vêm reclamar comigo. Professora, por que a senhora não fez também com a gente? Então, é só no começo, mas depois, quando eles viram meus alunos do 1º ano, pronto. E agora tem alunos meus, né, que estão no 2º ano e não são meus alunos esse ano, eles estão no começo, né, quando eram aulas presenciais, diziam, estavam morrendo de saudade das minhas atividades, da minha forma de ministrar aula, da minha relação com eles. E é muito bom, ele é um aprendizado, você vê que depois, quando eu aplico o tapete astronômico, né, para fazer síntese daquele assunto, né, gravitação universal, mas eu falo da astronomia, é com o professor Micaías, né, que a gente utiliza a física, né, aí eu faço uma avaliação com eles, quantitativa. Gente, as notas são incríveis. Você vê a melhora do ensino e a aprendizagem dele nas notas também. Como melhora as notas dele. É muito bom, é muito gratificante e divertido, tanto para o aluno quanto para o professor. É muito bom, é muito interessante. Deixa eu só eu comentar aqui, em relação a essa pergunta aí do Boniek. Eu, antes de ser professor da UFP, eu era professor da educação básica também, fui professor do Estado em Pernambuco, tá? Professor do Estado, professor de escola privada, tal. Uma vez eu levei uma atividade uns equipamentos simples, que era para mostrar as linhas de campo, tá? Era um paralelepípedo, assim, com um furo no meio. Ele todo de acrílico, tá? Aí o furo também no meio do acrílico e a gente colocava um imã cilíndrico nesse furo. E quando agitava, dentro tinha um líquido, não sei qual era, e limalha de ferro. A gente colocava o imã, fazia as linhas de campo de uma forma tridimensional. Era uma coisa bonita pra caramba. E um outro, que era as linhas de campo bidimensionais, que eram como se fossem várias bússolas, aquelas setinhas assim, num tabuleiro, assim, num bloco de acrílico também. Quando a gente passava com o imã em cima, todas elas iam se direcionando também. A gente falava das linhas de campo de uma forma plana, tá? Em 2 dimensões ou em 3. Eu levei isso para mostrar na escola. Primeira turma que eu levei, professor, agora estou entendendo o seu desenho, que legal. É mesmo, é do jeito que o senhor falou. Não é que acontece assim mesmo, que legal. Aí a outra turma, a mesma coisa. Quando foi na terceira, professor, não enrole não, dê sua aula. Isso aí não vai cair no Enem, não.
no Enem era nem Enem, era vestibular, tá? Aí já tinha Enem e tal, mas não tinha o peso que tem hoje, né? Aí nunca mais levei nada para essa turma, tá certo? Me desmotivou. A Andrea mesmo falou que a gente faz, os alunos se motivam e a gente é motivado também. Interage, os alunos participam, a gente fica bem empolgado também e acaba sempre criando coisa nova, tá? Eu levo sempre para os meus alunos da licenciatura textos paradidáticos. Aí eu já tenho um que fala sobre a história do calendário, e fala muito da astronomia, que é da observação dos astros, que a partir desses ciclos regulares da natureza foi que o homem construiu o calendário e utiliza ainda hoje, tá certo? Então, o ano, a duração do ano, é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. O mês é basicamente o tempo que a Lua passa pelas 4 fases, de uma forma mais simples. A semana é o tempo de cada fase da Lua, tá bom? Então, a gente vê que a astronomia está no dia a dia da gente. Aí é interessante a gente falar disso também, tá? Tem muito preconceito. O pessoal da física, eu já ouvi várias vezes falando que quando os alunos iam da licenciatura, né, iam para o centro de educação, eram para fazer a disciplina de florzinha, de cortar e colar, de, sei lá, essas coisas assim. Isso é um preconceito, porque hoje a gente percebe muito bem a importância desses recursos para o ensino, tá? Tem muita gente, tem muitos aí desse grupo que estão no mestrado, tem muitos que são da licenciatura. A gente sabe o quanto que um recurso didático, algo visual mesmo, também, o quanto que isso facilita, assim, a compreensão do conteúdo pelo aluno, tá? Então, a gente deve estar explorando isso, deve estar procurando ousar nas nossas aulas, procurar trabalhar de formas diferentes. Não tem uma forma padrão. Cada turma vai ser diferente da outra. Então, tem turma que vai ter mais facilidade com o cálculo, outra vai ter uma resistência maior, tal. Então, não tem como a gente estar alcançando todo mundo trabalhando só de uma forma. Então, vamos estar variando para que a gente consiga alcançar mais, tá? Carla aqui falando. Acredito que a motivação está diretamente associada à aprendizagem. Então, por que não usar os recursos lúdicos? Olha, a Sandra, a Carla, o Boniek, também tem vários outros professores aí, o Christian, que está no meio, todo mundo pode dizer. Quando a gente usa esses recursos, o resultado é bom, mas dá trabalho. Dá trabalho para a gente produzir esses recursos, tal. Principalmente quando a gente vai usar a primeira vez que a gente não tem muita, sei lá, muita habilidade com aquele recurso que a gente fez, não sabe como é que a gente pode explorá-lo melhor. Então, às vezes, até dá uma desmotivação. A gente trabalha tanto para o negócio não dar aquele resultado. Então, dá trabalho, mas depois que a gente aprende a usar direitinho, os resultados são bacanas. E, professor Micaías, também os alunos, eles podem produzir, né? Esses recursos lúdicos, né? Por exemplo, os jogos. Muitos meus alunos, eles produzem os próprios jogos deles, né? Descentralizar do professor, deixar eles produzirem, eles participarem, eles construírem, né? É bem interessante também e vai dar menos trabalho para o professor quando o aluno passa a construir os recursos lúdicos. Uhum. Boniek está dizendo que é mais fácil usar a velha teoria, a velha aula, teoria, exercício, prova, tá? A questão é assim, não é que seja mais fácil, mas é mais fácil dos alunos aprenderem. Porque qual é o objetivo do professor? Não é facilitar o aprendizado do aluno? E se não ocorreu o aprendizado? O objetivo foi alcançado? Então, muitas vezes, quando você utiliza um recurso simples, porque o que você mostrou foram experimentos simples, né? Com materiais de baixo custo, onde os alunos têm em casa, eles podem trazer. Eu já fiz isso e confeccionar em sala de aula sobre o quê? Sobre a mediação do professor. O professor orienta, eles vão confeccionando em sala de aula. É uma coisa nova. Muitos professores acreditam que seja mais fácil utilizar a prova, ministrar a aula daquele jeito, mas inovar é sempre bom, porque o aluno, ele é apaixonado por novidade.
Ele gosta de novidade. Quando você bota um slide diferenciado, isso já prende a atenção do aluno. E prender a atenção do aluno é um fator que para que ele tenha uma aprendizagem cheia de significados, ou seja, uma aprendizagem significativa. Só um parêntese. A Andrea falou da inovação. Uma aula inovadora não é uma aula tecnológica, não. É uma aula que você usa algum recurso diferenciado do padrão, tá? Por exemplo, se eu, numa aula de física, eu vou usar uma notícia de jornal, sinceramente, para uma aula de física vai ser algo inovador, porque não é algo tradicional ali. O resultado pode ser bem diferente daquilo que o aluno estava esperando, tá? Eu vou falar aqui na última live, essa daqui é a sexta, essa é a décima, vou falar de uma experiência que eu tive com os alunos, uma atividade que eu fiz, que eu usei um texto da Bíblia para trabalhar a física. Rapaz, foi... O pessoal já veio com as respostas na ponta da língua, mas depois que a gente fez a atividade, o pessoal mudou um pouquinho a concepção, assim, que eles tinham em relação ao material que eu propus, tá? Não estava com a intenção de estar convertendo ninguém, não foi isso, tá? Eu usei um recurso disponível e já para gerar esse choque mesmo, para mostrar que não precisa ter uma coisa padrão. Eu posso estar, sei lá, de repente usar uma poesia de Clarice Lispector, sei lá, então um verso de Jorge Benjor, sei lá. Professor, você falou que eu ia falar poesia, eu já usei poesia, é lindo. Você relacionar a física com o cotidiano do aluno, ele poder ver na prática, por exemplo, eletrização por atrito. É só pedir para o menino eletrizar a caneta numa superfície, na calça, na blusa, e pegar pedacinhos de papéis ali, pronto. Você já fez a eletrização por atrito. São coisas simples, mas que não precisa ser tecnológico, porque quando a gente trabalha com alunos de escola pública, muitos não têm acesso a essa tecnologia. Por isso, quando eu mostrei aqui, são atividades simples, que você pode realizar com alunos de escola pública, alunos de escola privada, mas que motive, chame a atenção deles para o ensino da física, relacionar com o cotidiano do aluno. O Diego quer dar uma palavrinha. Fala, Diego. Professor, sobre o uso de jogos e tecnologias para o ensino e trazer inovação, como também metodologias ativas, eu trabalhei recentemente o RPG em sala de aula, usando só aprendizagem mecânica mesmo, que seria como organizadores prévios, que era para ensinar eles como utilizar as fórmulas de física, porque eles eram alunos do nono ano, e eles não tinham conhecimento com a física. Então, eu apresentei as fórmulas para eles e eu perguntei, além dos conceitos que eu tinha aplicado, como vocês conseguiriam associar essas fórmulas se vocês estivessem dentro de um jogo. Eles começaram a pensar, e até mesmo os alunos que eram os mais danados, os que não queriam fazer nada na sala de aula, foram que apresentaram uma das melhores soluções de lá, que eles criaram uma história chamada de Folklore Hunter, que foi baseado no folclore piauiense, que colocaram até um cabeça de cuia, que era para poder ser enfrentado como um chefe, utilizando as fórmulas como os conceitos físicos. Isso, para mim, foi extremamente gratificante, porque eu consegui motivar uma turma inteira em uma semana aquilo que eu não tinha conseguido feito em um mês, que foi tentar passar o conteúdo de forma mecanizada. Era só isso, professor. Pois é, Diego. Aí, às vezes, a gente acha que, de repente, o aluno vai receber bem, vai dar mais trabalho, tal, mas quando você vê a interação, a participação, tal, você vê o quanto que é legal. Eu lembro de uma atividade bem simples, já não era de astronomia, não, tá? Mas eu propus um desafio para trabalhar eu, uma professora de química e uma professora de biologia, trabalharmos o conceito de energia, tá? Energia é um conceito que vai estar presente nessas 3 disciplinas, mas é a mesma coisa? É o mesmo conceito? Aí o que é que a gente fez?
a gente trabalhou, pegou um calorímetro, aquele calorímetro que eu usei em 2 atividades. Eu usei nessa terceira também, pense no equipamento multiuso, tá? Aí peguei aquele calorímetro, peguei água com açúcar e fermento biológico, tá? E a gente começou a falar. Aí viu da energia lá da troca do fermento, da energia, o fermento biológico ia consumir o açúcar e ia liberar gás carbônico, tá? Aí produzia lá um material que ficava até um cheiro ruim. Assim, a água aquecia também, tá? A gente viu o efeito biológico, o efeito da química da coisa, também a troca das substâncias ali, tal. E o efeito físico também da a temperatura subindo, tá? Então, um experimento, a gente falou de 3 coisas diferentes, cada um falando da sua área. Foi uma experiência única, bem simples, só usei fermento biológico, açúcar, água, termômetro para medir a temperatura, basicamente, tá? Então, a gente pode ter umas ideias simples, mas que os resultados são bem interessantes. Inclusive, nessa aula, Diego, o aluno, e quase nenhuma aula, ele ficava dentro da sala, ele ficou lá na frente, perguntou, interagiu, tal, e depois dessa aula, ele começou a perguntar mais as coisas, a entender mais, tal, foi um divisor de águas para esse aluno, tá? Não esqueço mais que chamou demais minha atenção, e eu vi, poxa, uma atividade tão simples assim, então, para esse aluno fez diferença. E eu tenho certeza que ele ainda hoje lembra dessa atividade também, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, tá? Ludicidade é uma ótima ferramenta, Boniek falando. Se o professor não estiver preparado para usá-la, ele pode reformar concepções alternativas dos alunos, como qualquer outra metodologia de ensino, como, por exemplo, a experimentação, tá? Então, a palavra-chave é preparação para desenvolver a intervenção. Então, a intervenção que a gente faz tem que ser intencional. Não é fazer por fazer. Qual é o objetivo disso? Aí tem a questão que muitas vezes o professor não para pensar, é o planejamento. Por que eu vou fazer isso? Por que a Andrea fala de astronomia? Qual é a intenção dela? Ela vai falar de astronomia só para a pessoa olhar. Ah, olha, o Cruzeiro do Sul, ele marca o Sul Celeste. Ah, se fosse no hemisfério norte, qual seria? A Ursa Maior. É para isso? Não, não é para isso, tá? Ela tem um porquê de estar falando isso, tá? São coisas interessantes também, mas a gente sabe que o tempo de aula que a gente tem na física é bem curtinho e o conteúdo é grande. Então, a gente tem que usar estratégias para poder trabalhar esse conteúdo e despertar o interesse do aluno, e especialmente, uma coisa que foi bem falada aqui também, a gente dá aula para quê? Só para passar o conteúdo ou dá aula para o aluno aprender? Temos que ter isso em mente. Se a gente trabalha visando a aprendizagem do aluno, então a gente tem que estar usando de meios para que o aluno consiga compreender aquilo que a gente está falando. Se a gente fica só na álgebra, só na conta, a gente pode fazer feito Skinner, né? Método de Skinner. Aí repetição, memorização, etc. Tal. Todos nós aqui da física já passamos por isso. A gente foi formado dessa forma. Mas muitas coisas que a gente aprendeu só repetindo, 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 hoje em dia a gente não lembra mais. Porque fazia sentido, não fazia nem sentido, né, naquela época. A gente decorou para passar na disciplina, tá bom? Estou falando isso por mim, não sei se com vocês foi diferente, tá? Mas não faz sentido. E a educação que a gente defende aqui é uma que a pessoa leve para a vida, que ele aprenda e que ele consiga usar em outros contextos. Correto? Então, pelo silêncio aqui, ou fui muito claro, ou ninguém entendeu nada, né? Vou imaginar que fui claro demais. Tá certo? Então, gente, não sei se tem. A Andrea quer fazer alguma consideração a mais. Não, professor. Pronto. Então, eu agradeço aqui novamente ela por ter aceitado o convite.
Agradeço a presença ilustre de cada um de vocês aqui. Espero que essa discussão tenha servido para... A gente não está aqui para dar resposta, a gente está aqui para criar pergunta, que vocês fiquem com um bocado de perguntas. Será que isso vai dar certo? Será que eu conseguiria fazer assim na minha aula? Tal. Vão pensando, vão refletindo, tá? A gente quer fazer vocês pensarem, não fazer uma atuação docente mecânica, tá certo? É que vocês reflitam sobre aquilo que vocês vão fazer, um ensino intencional e que promova mudança, tá? Gere desenvolvimento, promova mudança, tá certo? Então, novamente aqui, obrigado a todos.